Shalom, queridos, que a graça e a paz abrace o coração de cada irmão nessa manhã, cada irmã. Pode se assentar, por gentileza. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, apenas um versículo. E logo após nós vamos trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Toda a igreja pode ler comigo aqui essa passagem. Vamos juntos? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez esse texto, mais uma vez. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Hoje nós vamos falar sobre aprendi a viver. Vamos falar isso de novo? Aprendi a viver. Não se vive o Evangelho, ele nos ajuda a viver de uma forma diferente. Só que nós temos que descobrir como viver. Nós temos que aprender a viver. Até tentei procurar antes, tem uma música, não sei se é do Roberto Carlos ou de quem que fala, é preciso aprender a viver. É dele mesmo, não sei? Ok, e até vi a letra lá para ver como que era a letra, mas independentemente de como seja a letra, seja qual for, acho que se aplicaria muito bem melhor nos lábios de Paulo do que de qualquer cantor que talvez não tenha conhecido ainda o Evangelho na essência. O Evangelho, ele transforma o nosso coração. O Evangelho traz o reino de Deus para o nosso coração. Só que as coisas não são automáticas. Nós vamos aprendendo a aplicar o Evangelho em cada situação. Quem está dizendo aqui é um homem que já havia recebido o Evangelho num certo tempo da vida, mas as situações foram se lhe apresentando, situações boas, algumas, outras situações muito ruins, mas ele foi aprendendo uma coisa, que o Evangelho dentro dele era tão poderoso, que fazia com que ele nunca se tornasse refém de qualquer situação, ou de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de qualquer medo, de qualquer ansiedade. Ele foi percebendo que o Evangelho, esse Evangelho que nós acabamos de cantar aqui agora, ele é tão protetor do coração, tão protetor da alma, e tanto fundamento para a nossa vida, que a gente vai aprendendo o seguinte, que a gente, diante deste Evangelho transformador, a gente consegue viver tudo, a gente consegue passar por toda e qualquer situação. A gente, por meio do Evangelho, consegue enfrentar situações de morte, consegue enfrentar situações de saudade, de tristeza, de alegria, de pobreza, de riqueza, de perseguição, de calúnia, de injúria, de naufrágio, de tempos bons de prosperidade, de comunhão, de fraternidade, bem como momentos de solidão, de esquecimento, de provas. Ele foi percebendo, queridos, que o Evangelho, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele te guarnece, que ele te protege, que ele te reveste, que ele te alimenta, que ele te direciona, que ele te dá esperança. De maneira, queridos, que ele chega no final dessa experiência dizendo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Acompanhe o Evangelho, acompanhe os Evangelhos e você vai perceber o que significa em toda e qualquer situação.
Isso que eu acabei de relatar agora há pouco, é pouquinho diante do que ele falou em muitas situações. Apedrejado, naufrágio, fome, nudez, vergonha, esquecimento, isolamento. É no meio dessas situações que ele está dizendo, o evangelho que eu prego para vocês, funciona, porque ele funciona na minha vida. Eu pude descobrir que eu posso viver contente em toda e qualquer situação. Mas o segredo é, aprendi a viver. Uma coisa é você saber que o evangelho, ele é poderoso para que você viva essas situações. Outra coisa é você aprender na prática a aplicar o evangelho em toda e qualquer situação. E há pelo menos 4 experiências que nós encontramos na própria carta aos Filipenses, que há de nos ajudar a descobrir qual que é o segredo então dessa vida, dessa qualidade de vida. Qual que é o segredo? O que eu preciso aprender para que essa vida ela se torne verdadeira na minha experiência pessoal? No capítulo 1, nos versículos de 9 a 11, Paulo faz uma oração pela igreja de Filipos, aos Filipenses, Filipenses 1, de 9 a 11, e aqui está o primeiro segredo. Filipenses 1, de 9 a 11. Eu quero que você leia aqui comigo. E também faço esta oração, vamos juntos. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que coisa tremenda! Só nessa pequena oração que ele faz por eles, e quando eu paro para orar por vocês, eu pego a cópia destas orações que ele fez pelos Filipenses, que ele fez pelos Efésios, que ele fez pelos Colossenses, e oro pelos irmãos de Ribeirão Preto, oro pela igreja de Ribeirão Preto, oro pelos pastores, pela liderança, pelas famílias, pelos viúvos, viúvas, solteiros, pelos divorciados, pelos pequenos, pelos grandes, pela igreja como um todo, e oro só aqui as 7 elementos desta oração: amor, conhecimento, discernimento, juízo para discernir o que é excelente, sinceridade, inculpabilidade e justiça. Tudo isso se resume no primeiro segredo: crescer na maturidade do evangelho. Diga, crescer na maturidade do evangelho. Diga isso para o seu vizinho: cresça na maturidade do evangelho. Ou seja, que o evangelho amadureça dentro de você. Que o evangelho amadureça dentro de você. Guarde bem, querido. Às vezes nós lemos as cartas de Paulo e passamos batido em algumas coisas que a gente não acha tão interessante. Mas são essas coisas que a gente tem que olhar. Porque aqui é um segredo. Ele está dizendo o seguinte: o homem que chega no capítulo 4 dizendo, aprendi a viver bem e a viver contente em toda e qualquer situação, é porque ele aprendeu a fazer com que o evangelho amadureça dentro dele. E o que é evangelho maduro? Ele está orando pela igreja para que o amor aumente mais e mais. Simples, simples assim. Mas se o amor aumentar no seu coração, você vai amar mais as pessoas. E se essas pessoas te ofenderem, haverá uma gordura, no bom sentido, no sentido financeiro, uma sobra, haverá um colchão, haverá um revestimento no teu coração, para que a mágoa que alguém vier a produzir contra você, o amor será antídoto contra a mágoa, contra a calúnia, contra a injúria, contra a perseguição. Se alguém te ofende, isso para você nem será contabilizado como ofensa. Se alguém te persegue,
Aquilo não terá poder de fazer com que você durma na amargura. Porque verdadeiramente, o Evangelho, ele vai produzir em você uma identificação com o amor de Deus, que cresce. Amor, eu oro para que o amor cresça mais e mais. Na medida em que eu oro por vocês para que o amor cresça mais e mais, o índice de divórcio na cidade vai diminuir. O índice de homicídio vai diminuir. O índice de perseguição no trânsito vai diminuir. Porque eu oro para que o amor aumente mais e mais. E se alguém desavisadamente pisar no teu calo, na medida em que o amor aumenta mais e mais, já está perdoado por antecipação. Então diga para o seu vizinho: se você pecar contra mim, já está perdoado por antecipação. Se você pecar, é simples assim. É simples assim. Eu oro para que o amor cresça. Eu oro para que o amor cresça. Eu oro para que o amor cresça, não apenas no arraial evangélico. Eu oro para que o amor cresça, não apenas no arraial evangélico. Eu oro para que o amor cresça, para que na medida em que você sai daqui e vai para uma outra dimensão, numa dimensão talvez de impiedade mesmo, de perseguição, onde as pessoas não conhecem a Jesus e estarão longe deste amor. Então, a probabilidade da ofensa chegar será muito maior, porque você estará num ambiente onde a ofensa prolifera, onde a maldade, ela é genuinamente o pão de cada dia das pessoas. Então, na medida em que o amor na vida do cristão aumenta mais e mais, e ele vai para esse campo de guerra, ele sabe o que é o outro passo, para que o amor aumente e também aumente o conhecimento. Qual é o conhecimento que você precisa para que o amor prevaleça? É o conhecimento de que aquele que está nas trevas, a única coisa que vai fluir dele é esse tipo de coisa que ofende, que machuca, que persegue. Mas você não está nas trevas, você conhece os ambientes, você conhece os corações, você conhece os campos minados nos quais a gente todo dia pisa. É ou não é, queridos? O homem que vai dizer no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele aprendeu? Porque ele está encharcado de amor. Pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo vizinho, pelo que ofende, pelo que maltrata, pelo que persegue. Mas tem um amor. E tem uma gordura espiritual no meu coração, no bom sentido. Tem um colchão, uma sobra, uma folga, para poder administrar. Ele está dizendo aqui amor, ele está falando conhecimento do mundo em que vivo, conhecimento de quem pode amar e de quem não pode amar. Então não vou me surpreender se alguém fizer tão somente aquilo cuja natureza está propensa a fazer. Então conheço. Por isso não sou pego de desprevenido. Que o amor cresça, que o conhecimento cresça e que o discernimento cresça. É isso que ele está dizendo. Eu oro por vocês para que o amor cresça, para que o conhecimento cresça e que o discernimento cresça. Oh, cuidado! Quando cresce em mim o discernimento e estou andando no Senhor, de repente alguém se aproxima e o Espírito já fala ao meu coração: cuidado para você não pecar. Por que ele avisa? Porque a gente cresce no discernimento. Olha, aquela pessoa está vindo e ela vai falar uma coisa que vai te ofender, que vai te entristecer. Cuidado. Você cresce no amor, você cresce no conhecimento, mas você cresce no discernimento. Do discernimento quando o mal se aproxima. No discernimento quando as ciladas são preparadas para você cair.
E se você cai na cilada, você não consegue viver bem em toda e qualquer situação. Estou falando, queridos, porque eu acredito que você sabe do que eu estou dizendo. Quando o Evangelho vai amadurecendo dentro de nós, e essa oração que a gente faz pela igreja começa a vigorar, você vai perceber isso. Que você vai crescer no amor, e na consequência desse amor você vai ser mais paciente, mais tolerante, vai refrear um pouquinho os seus impulsos, seu temperamento, porque o amor está crescendo. O conhecimento está crescendo. O discernimento está crescendo também. E o juízo também está crescendo. Olha só, conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes. Diga, eu terei juízo para aprovar aquilo que é excelente, aquilo que vale a pena. Juízo para você julgar aquilo que não presta na sua vida, jogar de lado. E aprovar as coisas excelentes, aprovar as coisas que edificam, que são boas. Não escolher o caminho mau, o caminho da desonestidade, o caminho da mentira. Não escolher esses caminhos. Você vai crescendo no amor, no conhecimento, no discernimento, no juízo, para poder peneirar tudo que não presta e absorver tudo que é excelente. Isto vai fazer com que a sua vida se torne melhor. Em nome de Jesus. Isto vai produzir também a oração que Paulo está fazendo para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa sem cera, sem máscara. O Evangelho te liberta da falsidade, de viver uma vida de aparência só para agradar o outro. O Evangelho faz com que você viva uma vida de essência. Diga, o Evangelho me ajuda a viver na essência e não na aparência. Na essência, na essência. Para que você não seja uma coisa num lugar e outra coisa em outro lugar. Para que você não se sinta envergonhado se o pastor passar e te vir fazendo alguma coisa. Porque você deve buscar uma vida de sinceridade. Procurar viver uma vida de essência na presença das pessoas e na ausência das pessoas. Que você seja a mesma pessoa no seu quarto fechado, quando no meio da multidão. Isso faz com que você viva contente em toda e qualquer situação. Porque o Evangelho nos transforma na essência e não na aparência. Por isso o que precisa crescer em você? O amor, o conhecimento, o discernimento, o juízo para você escolher o que é o melhor e nunca o que é o pior. Que você cresça na sinceridade. Seja a mesma pessoa em toda e qualquer situação. Sincero, sem cera, sem máscara. Que aquilo que você opta, que aquilo que você escolhe, você antes de escolher, você possa dizer, escuta, é isso que eu estou escolhendo para a minha vida. Eu posso escolher, mesmo diante das pessoas amadas, das pessoas que me honram, das pessoas que acreditam em mim. Se eu não posso fazer essa escolha diante deles, então eu não posso fazer essa escolha diante de ninguém. Isso é ser sincero. Sem cera, sem máscara. Isso lhe ajuda a viver bem em toda e qualquer situação. Sinceridade. E o que ele fala? Sinceros e inculpáveis. Sem culpa. Aquilo que eu estou escolhendo fazer agora, vai me deixar com o coração pesado? Então, não escolho, não opto, não faço essa escolha, essa decisão. E como sei
se me sentirei culpado, porque já fiz no passado e me senti. Então já sei que esse não é o caminho que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu não sei por que eu gostava muito de churros. E gosto até hoje. Mas eu não sei porque eu saía do trabalho, passava num lugar, eu tinha vontade de comer uns churros. Aí eu chegava, passava, comia os churros. Mas assim que eu comia, eu me sentia culpado, não sei por quê. Eu não sei se é porque eu imaginava que aquele dinheiro que eu tinha, eu podia dar inteiro para minha mãe. E na minha consciência, eu me sentia culpado porque não entregava o dinheiro completo para ela, porque passei no caminho e comi os churros. Não se sinta culpado de comer churros, a não ser que isso esteja ligado a alguma coisa mais profunda. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós temos que fazer as escolhas na nossa vida, que a gente sabe que não vai nos prender por meio da culpa. Isso vai lhe ajudar a chegar no final, no capítulo 4, e dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todos os dias eu faço uma análise do meu dia e percebo alguma coisa, o que aconteceu neste meu dia que trouxe peso ao meu coração. E se há alguma culpa, chego diante de Deus e falo: Senhor, me perdoa. Naquela hora me exasperei com alguém. Naquela hora falei alguma coisa que machucou alguém. Dá-me a oportunidade de corrigir e de acertar e de pedir perdão. Porque essas coisas nos ajudam a viver bem. Que o amor cresça, que o conhecimento cresça, que o discernimento cresça, que o juízo para você escolher as coisas excelentes e não as coisas que não edificam, cresça na sua vida. Que a sinceridade cresça. Na medida em que a sinceridade cresce, menos você vive de aparência e mais você vive de essência. Que a sinceridade cresça. Que a inculpabilidade cresça na sua vida. Que você ande de tal maneira que você não tenha rastros que você tenha que apagar, porque seu filho não pode ver, porque sua esposa não pode ver. Não. Que você tenha uma vida inculpável na medida do seu possível. E que você cresça na justiça, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Repita esses 7 elementos: amor, conhecimento, discernimento, juízo, sinceridade, inculpabilidade e justiça. O que é isso? Crescer na maturidade do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira lição do aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Maturidade do Evangelho. O Evangelho precisa amadurecer dentro de mim. Crescer na maturidade do Evangelho. No capítulo 1 mesmo, de 12 a 14, há uma segunda experiência que ele quer compartilhar aqui com a gente. Filipenses 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar
com mais desassombro a palavra de Deus. Então repita após mim: qual o segredo da vida cristã? Continue falando: crescer na maturidade do Evangelho. Mas em segundo lugar, repita após mim: deixar que o Evangelho vença as circunstâncias difíceis. Não sei se você está compreendendo os segredos que Deus quer que a gente entenda. Quando o amor cresce em mim, quando o conhecimento cresce, quando o discernimento, capacidade de julgar as coisas, cresce em mim, quando o juízo para escolher as coisas excelentes e não as coisas que não edificam, quando a sinceridade se torna maior, quando o viver sem culpa e quando a prática da justiça, tudo isso cresce em mim, eu consigo, não que eu consiga, o Evangelho que está crescendo em mim, o Evangelho me ajuda a vencer as circunstâncias difíceis. O que ele está compartilhando aqui no capítulo 1 ainda, é que ele era um prisioneiro. Ele estava algemado. Se essas primeiras virtudes não tivessem crescido nele, qual seria a condição de um prisioneiro? A pastora Noemi compartilhou aqui um pouquinho no período do louvor. Não murmure. Não ache que a vida é sem sentido. Não se amargure. Não reclame de ninguém. Não murmure contra as situações. A condição de prisão é lamentável, especialmente as prisões nos dias de Paulo. Terríveis, terríveis. O sofrimento físico era algo inimaginável nos dias dele. Mas o que fazia com que ele prevalecesse diante das circunstâncias difíceis? O Evangelho que crescia dentro dele. Estão entendendo, queridos? Como você vai avaliar se esse Evangelho está amadurecendo em você ou não? Dependendo de como você reage nos momentos mais difíceis da sua vida, é que você vai perceber se o Evangelho está verdinho, ainda imaturo, ou se ele já se tornou uma fruta ou um fruto maduro. O que ele estava percebendo em meio às suas algemas é que quanto mais queriam prendê-lo e maltratá-lo, mais esse amor transbordava, e quanto mais transbordava, ao invés de um palavrão, ao invés de praguejar, o que as pessoas ouviam era louvores, era amor, era evangelho, era vida, era perdão. Quanto mais preso fisicamente, mais livre espiritualmente. Portanto, ele podia estar preso em circunstâncias restritivas, humanamente falando, mas o Evangelho estava livre. O Evangelho estava livre. O Evangelho estava livre. O Evangelho era maduro. E é esse Evangelho maduro que é provado nas situações mais difíceis da sua vida. Uma vez eu estava no horário do almoço, vendo o canal de esportes, e um jogador do Corinthians estava ali jogando e tal, e no treino, ele ficou meio nervoso porque um zagueiro estava ali atazanando a vida dele, e ele pegou
e deu uma cotovelada e veio com o braço com tudo e bateu no próprio companheiro de time, porque era no treino. E todo mundo viu aquilo e ficou assustado. No final ele foi e consertou, pediu perdão e tal, e não satisfeito, gravou um vídeo e ele falou: gente, olha, o que vocês viram e o que aconteceu, estou envergonhado, estou surpreso, porque isso não é da minha índole. E aí depois eu conversei com a Noemi na hora do almoço e falei: interessante, ele achou que não era da índole dele, mas era. Se ele fez, estava enrustido, camuflado, incrustado nele, e ele não sabia. Mas quando essas coisas vêm à tona, na hora da crise, por que alguém chega e mata alguém e depois se arrepende, dizendo: não estava na minha índole, não era da minha índole, mas era. Só que estava escondido dentro dele. O ódio estava lá dentro. A capacidade de fazer o mal estava lá dentro. Só que ele não sabia. Como ele não sabia? Ele não tinha sido submetido a uma situação que pudesse expor o que estava na essência da sua vida. Então, amado, aquilo que nos envergonha, e que de repente nós somos surpreendidos, e eu procuro sempre olhar e me lembrar, naquele dia, quando eu fiz isso, quando eu falei dessa forma, hoje já não falo mais. Ou procuro me dominar para não falar mais. Por quê? Porque estava em mim, em todo o tempo, mas naquela hora veio à tona. Amém? O que precisa crescer em nós? O Evangelho. Porque é o Evangelho em nós que faz com que a gente prevaleça nas circunstâncias difíceis. Então Paulo estava com fome, cansado, em algumas ocasiões, não nessa ocasião, mas em outra, ele tinha acabado de apanhar, costas dilaceradas, mas o que havia dentro dele? Um amor que cresce mais e mais, um conhecimento da vontade de Deus e do lugar que eu estou aqui, um discernimento de que não vou entrar pelo caminho da amargura, mas eu vou entrar pelo caminho do Evangelho, discernimento, juízo para escolher as coisas excelentes e não o caminho da maldade e da agressividade, julgar o que é excelente, ser sincero, ser inculpável e fazer com que a minha vida produza justiça, coisa boa e não coisa ruim. Se essas coisas abundam em nós, quando chegar o dia mau, o dia em que o filho adoece, o dia em que a gente perde o emprego, o dia em que o mundo desaba. Tem hora, querido, que para o crente esse dia chega. Há um dia para o crente em que o mundo desaba. Nesse dia, se porventura esse dia chegar para você, ou se esse dia chegar para mim, será uma oportunidade para você perceber o que tem sido desenvolvido, não através dos programas da igreja, mas no seu dia a dia. O que a gente prega aqui não é programa de igreja. Algum programa da igreja pode nos ajudar numa coisa ou noutra, mas o Evangelho tem que ser vivido dia a dia. O meu amor precisa crescer a cada dia. O meu conhecimento precisa crescer a cada dia. O meu discernimento precisa crescer a cada dia. O meu juízo para escolher as coisas excelentes precisa crescer a cada dia. A minha sinceridade
de vida, de essência, precisa crescer a cada dia. A minha inculpabilidade, viver sem culpa, precisa crescer a cada dia. E que a minha vida produza justiça, para que no dia mau, se porventura o mundo desabar, todo mundo critica, todo mundo calunia, pressões, dificuldades, perdi tudo, teto desabou. Calma. Olha para dentro do seu coração. E descubra que apesar de tudo, e apesar de tudo, não haverá ódio, não haverá calúnia, não haverá reclamação, não haverá desespero, não haverá inveja, não haverá revolta contra Deus, não haverá revolta contra as pessoas, não haverá raiva, não haverá ira, não haverá desejo de se vingar de ninguém, não haverá nenhuma destas coisas. E quando nenhuma destas coisas houver dentro de você, então o Evangelho prevaleceu sobre as circunstâncias difíceis. E é nessa hora que as pessoas te verão, sim, talvez em algemas, em prisões. Talvez as pessoas vão perceber que realmente o teto desabou, caiu, e tem muitas coisas que tentam te angustiar. Mas mesmo assim, nenhuma delas conseguiu ser mais forte do que o Evangelho, que se fortalece na forma do amor, do conhecimento, do discernimento, do juízo, da sinceridade, da inculpabilidade e da justiça. Guarda isso no teu coração, porque isso é chave para você viver toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Pastor, mas você não sabe, acabei de ser traída. Meu marido me traiu com uma outra mulher. Ou pode ter traído com outro homem, porque hoje em dia a gente está vendo muitas coisas que vêm para quê? Para nos envergonhar, para tentar fazer com que a gente se sinta o pior dos homens ou a pior das mulheres. Quer dizer que aquilo não vai te machucar? Claro que vai. Quer dizer que isso não vai te entristecer? Claro que vai te entristecer. Mesmo nessa carta, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, graças a Deus que Epafrodito foi curado da enfermidade, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então quer dizer que ele também sentia tristeza. Como todos nós nos sentimos tristes, quando as coisas nos acontecem e a gente não queria que acontecesse. A tristeza faz parte. Mas ela não terá a capacidade de fazer com que o Evangelho se torne menos poderoso na minha vida. Muito pelo contrário. Pelo Evangelho, eu prevaleço sobre toda e qualquer situação. Aprendi a viver. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. E se estou preso, o Evangelho está livre. Se meu filho está doente, eu não consigo resolver aquela situação naquele momento, mas o Evangelho está livre. Se estou sem dinheiro, mas o Evangelho está livre. E está livre aonde? Dentro de mim. Eu não me tornei agressivo só porque o meu filho ficou doente, não me tornei um desrespeitoso de relacionamentos só porque alguma coisa não me vai bem. O Evangelho me ajudou a prevalecer. O amor cresceu. Não me tornei mal educado para com as pessoas só porque estou em crise. O Evangelho prevaleceu. O Evangelho prevaleceu. Porque o amor cresce mais e mais. O terceiro segredo para você viver bem está em Filipenses 3, 13 e 14.
Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para viver bem, eu preciso aprender a esquecer o que fica para trás e prosseguir. Vamos dizer isso para ser feliz. Para viver bem, preciso aprender a esquecer as coisas que ficam para trás e avançar. Diga para o seu vizinho isso. Aprenda a esquecer o que vai ficando para trás e vai prosseguindo. Uma coisa faço. Uma coisa faço. Uma coisa faço, queridos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para algo melhor. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Aprendi com os erros. Aprendi? Então eu me esqueço e olho para frente. Uma coisa é você se lembrar do erro com uma motivação, e outra coisa é você se lembrar do mesmo erro com uma motivação diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para trás e vi que errei, e ser um prisioneiro emocional daquilo que aconteceu no passado, estou preso ao meu passado. Estou preso àquela minha queda. Ou estou preso à ofensa que me fizeram. Não consigo me libertar daquela pessoa, porque aquela pessoa me ofendeu e me machucou. Toda vez que eu olho para ela, eu me lembro daquele passado e volto e fico retido emocionalmente naquele passado. Disso eu tenho que esquecer. Esquecendo-me das coisas que vão ficando para trás, prossigo para o alvo, vou adiante. Posso olhar para trás e me lembrar de alguma experiência e aprender com aquela experiência. Então este olhar para trás é saudável quando eu aprendo, mas ele só é saudável se eu aprendo para vencer e não apenas para viver no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantos pais nós temos aqui? Pais e mães. Amém. Eu não sei se você é acometido um pouco disso. Às vezes eu me lembro da minha relação com os meus filhos quando pequeno, e algumas coisas me deixa um pouco assim inquieto. Puxa, eu poderia ter brincado mais, ou com um ou com outro, poderia ter estado mais presente, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. E às vezes esse pensamento quer me trazer culpa. Quer trazer culpa. E eu preciso aprender a esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu preciso passar o sangue de Jesus Cristo no meu passado. Porque senão eu não consigo avançar. Principalmente se você é perfeccionista. E se você é uma pessoa que está sempre se analisando como eu me analiso muito e me cobro muito, é bom, mas tomar cuidado. É bom, mas cuidado para você não se tornar sempre um refém daquilo que você não conseguiu fazer direitinho no seu passado. Cuidado. Aprenda a passar o sangue de Cristo. Aprenda a compreender a sua imaturidade. Aprenda a compreender que você era uma pessoa naquela época e você é outra hoje. Aprenda a se ver
no espelho e descobrir que realmente o tempo passou, você não é mais a mesma pessoa, você não pensa mais do jeito que você pensava, você não age mais do jeito que você agia, cria agora uma outra palavra aqui, um outro verbo aqui, que você não age mais hoje como você agia, você é outra pessoa, você tem uma outra mentalidade. Então você realmente precisa se reconciliar com o seu passado. Admitir que errou, sim. Admitir que você não fez exatamente como deveria fazer. Mas aprender a se reconciliar com isso. Seja na criação de filhos, ou seja para qualquer outra coisa que fez parte da sua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. E na medida em que você vai descobrindo que há determinados pontos nos quais você foi muito frágil, seja melhor hoje, se você tem a oportunidade de ser. Seja melhor hoje. Nas oportunidades que Deus lhe dá, seja melhor hoje. Mas há uma necessidade muito grande da gente se reconciliar com o nosso passado. Para a gente poder viver bem em toda e qualquer situação. Mas a última experiência que nós encontramos, isso porque a gente tem que limitar, porque se a gente realmente for trabalhar aqui na carta aos Filipenses, tem muita coisa que nos ajuda a viver melhor. Então, eu te aconselho a ler Filipenses hoje. São apenas 4 capítulos, então você pode ler hoje uma vez, amanhã você pode ler de novo, e depois você pode ler de novo, e depois você pode ler de novo, e absorver, e absorver, e absorver. Deus vai lhe dar entendimento. Mas a última coisa está em Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Estou preso, algemado, em cadeias, e não sei se amanhã vão cortar o meu pescoço. Isso é Paulo. E ele está dizendo: não esteja inquieto. Ele não está falando, não esteja inquieto pela conta de luz que você tem que pagar na segunda-feira. Ele está falando, não esteja inquieto, porque o nível de inquietação a que eu estou submetido é um nível profundamente, humanamente falando, desesperador. Mas ele está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, seja pelo pescoço que pode rolar amanhã, ou seja pela conta de luz que eu preciso pagar. Haverá uma saída, haverá uma solução, haverá uma provisão, haverá uma resposta, haverá uma luz. E quando você aprende, isso é evangelho, isso é evangelho, isso é evangelho. Não estejais inquietos por coisa alguma. Todos os dias a gente tem que falar para alguém o seguinte: calma, fique em paz. Pastor, o meu casamento está assim, 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 assim. Calma,
fica inquieto, não sei nem o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: não esteja inquieta por coisa alguma. Eu tenho uma prova amanhã, o vestibular de amanhã, eu tenho uma pregação para fazer, eu tenho algo. Calma, não esteja inquieto, não esteja ansioso por coisa alguma. O quarto elemento para que você viva contente em toda e qualquer situação é saber conduzir-se da ansiedade à paz. Toda vez que você estiver ansioso, e ansioso todos nós ficamos, por um motivo ou outro, numa circunstância ou noutra, mas saber conduzir-se da ansiedade à paz. Você tem que saber levar a sua vida, conduzir a sua vida da ansiedade à paz, em toda e qualquer situação, para que seu coração e a sua mente sejam conservados em Cristo. Para que o seu coração e a sua mente sejam conservados na paz de Cristo. Como é que a gente faz isso? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que está inquietando? Qual é a prova que você tem que fazer? Qual é a pregação que você tem que fazer? Qual é o exame? Qual é a crise? Qual é o problema? Torne isso nominal diante de Deus. Senhor, eu estou um pouco ansioso, ou um pouco ansiosa, porque eu tenho uma causa na justiça, eu tenho que conversar com meu marido acerca de um determinado assunto, estou ansiosa, não sei como fazer, preciso fazer uma aquisição, mas eu não sei exatamente qual decisão tomar, estou ansioso, estou ansiosa, e eu preciso saber conduzir a minha vida da ansiedade à paz. Como isso? Colocando diante de Deus, pela oração, pela súplica, e já com as ações de graças, por saber que aquele problema já não é mais meu, que ele já foi colocado totalmente diante de Deus, e na hora em que eu creio que isso acontece, seja qual for o nível de gravidade, e que eu apresente, que eu sei que está nas mãos de Deus, naquele exato momento, a paz inexplicável, é uma paz que você não consegue explicar, ela domina o seu coração, e ela domina a sua forma de pensar, fazendo com que você não pense mais em bobeira, não pense mais em besteira, não pense mais no caos, não pense mais nada do que não é frutífero. E então tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, isso vai dominar a sua mente e vai dominar o seu coração. E aquilo que era motivo de ansiedade, agora se tornou uma experiência de paz. E nessa paz de Cristo, você vai ser conservado. E a paz de Cristo é estar nele e ele em você, para que você esteja bem em toda e qualquer situação. Então, qual que é o segredo? Aprendi a viver? Qual que é o segredo desta vida? Primeiro, repita após mim: crescer na maturidade do Evangelho, ou seja, no amor, no conhecimento, no discernimento, no juízo, na sinceridade, na inculpabilidade e na justiça. Diga ainda: deixar que o Evangelho vença todas as circunstâncias difíceis da sua vida.
da minha vida. Diga ainda, esquecer o que fica para trás e prosseguir. E por último, saber conduzir-me da ansiedade à paz. Amém? De maneira que as pessoas poderão olhar para você, ou você poderá olhar para você mesmo e dizer o seguinte: como você está? Eu estou em paz. Mas você não está em lutas? Luta sim, mas em paz. Porque aprendi a conduzir a minha vida desse patamar a esse patamar. Estou em paz. Mas tal pessoa não te abandonou? Sim, mas eu estou em paz. Mas você não perdeu o emprego? Sim, mas eu estou em paz. Tenho a paz. Não é a paz aparente. É a paz da essência. Porque entendi o que é a sinceridade. Entendi o que é a sinceridade. Estou dizendo não daquilo que eu quero que você pense a meu respeito. Estou dizendo daquilo que é, na essência. Porque isto é sinceridade. Paz. Saber conduzir a sua vida da ansiedade à paz. Amém, queridos? Amo vocês de todo o coração. Fico feliz de saber que vocês estão crescendo, que o amor está crescendo, que o conhecimento está crescendo, que o discernimento está crescendo, que o juízo está crescendo, que a sinceridade está crescendo, que a inculpabilidade está crescendo e que a justiça está crescendo. E na medida em que essas coisas crescem, o Evangelho cresce onde vocês estão. A empresa vai ver o Evangelho através da sua vida. A família vai ver o Evangelho na sua vida. Por onde você passa, todos vão ver isso. Então vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vem aqui à frente. Vamos ter um tempo de ministração ao Senhor. Vamos deixar que todas estas coisas se tornem cada vez mais verdadeiras em nós. Obrigado, Senhor amado, pela alegria. O Evangelho não somente nos alcançou lá no passado para a gente mudar de religião. O Evangelho, ele é transformador a cada dia. Oh Senhor, obrigado, obrigado Senhor, obrigado. Aleluia. No Evangelho somos amadurecidos. Senhor querido, nesta hora, movido pela compaixão do Teu Espírito Santo, eu oro pelos Teus filhos, que são meus irmãos. Oro, Senhor, porque alguns aqui talvez necessitem se reconciliar com o passado, esquecer das coisas que para trás ficaram. Peço agora em nome de Jesus, peço agora em nome de Jesus, que haja cura em relação a esse passado, Senhor. Que haja uma cura para as lembranças vergonhosas que assombram ainda, que incomodam ainda, que são como espinhos na nossa alma. Peço em nome de Jesus, livra os teus filhos, livra a tua igreja dessas memórias, dessas lembranças aflitivas, vergonhosas. Senhor, livra, cura, Senhor. Passa o sangue precioso de Jesus Cristo, para que cada um aqui possa ser habilitado pelo teu Espírito Santo a viver uma nova vida, a prosseguir a partir de hoje com uma nova disposição de mente, com uma nova atitude de amor, de conhecimento, de discernimento, de juízo, de sinceridade, de inculpabilidade, de justiça. Amém. Em nome de Jesus, amém. Passa limpo. Amém. Pelo sangue precioso, amém. De Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. Ajuda cada um aqui, Senhor, porque eu acredito que há muitos desafios aqui também no âmbito da ansiedade. Pessoas que estão preocupadas, aflitas, que ainda não conseguiram se libertar destas situações que ainda inquietam em relação ao dia de amanhã,
em relação àquilo que ainda não chegou, em relação àquilo que ainda não se cumpriu. Pai, que hoje eles possam experimentar a paz inexplicável, Amém, Senhor. que excede todo o entendimento, que excede a razão. Que haja paz, Senhor. Amém, Senhor. Que eles sejam conduzidos da ansiedade à paz, hoje, pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego ou do gentil, ou de cada um de nós. É o poder de Deus para a salvação. Que essa salvação, que já foi conhecida pela grande maioria, que essa salvação que o Evangelho produz, possa ser desenvolvida. Amém, Senhor. Desenvolvida no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, eu oro para que cresçam todas as virtudes necessárias, Amém, para que a tua igreja se veja livre de todas as algemas circunstanciais e resplandeça a glória do Evangelho conforme ela foi compartilhada hoje aqui, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos na tua presença. Obrigado por esta liberdade. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba, levante a sua mão agora. Senhor, que o shalom do Senhor venha sobre toda a tua igreja. O bálsamo de cura, de restauração. Que haja também nessa manhã cura para as enfermidades físicas, cura para as enfermidades emocionais. Amém, Senhor. Oh, Senhor amado, havendo aqui algum enfermo, receba hoje, agora, em Amém. nome de Jesus, a Amém. cura para a sua enfermidade. Receba alívio para o seu tormento emocional e espiritual. Nesta hora, Amém, Senhor. em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai.